Será que é possível alguém de 53 anos competir no fisiculturismo natural e sem nenhum hormônio, com poucos recursos e apenas 18 semanas? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar tudo o que foi feito no processo do Sérgio, tudo que a gente fez para colocar ele no palco e ele ter competido há um mês atrás, que agora, dia 24 de setembro, vai fazer um mês que foi a competição. E eu quero mostrar tudo para vocês que foi feito, tanto da parte de dieta, ciclo de carboidrato, a parte das estratégias e tudo mais, desde a parte de treino até a parte de cardio e alguns ajustes e também conversar um pouquinho com vocês sobre a preparação. Então, se você curte esse estilo de vídeo, se você quer aprender, e com certeza isso aqui não serve só para fisiculturismo, não serve apenas para atleta, serve também para você, pessoa que não é atleta ainda, mas vive o lifestyle e quer melhorar o seu físico, porque aqui é basicamente como se fosse um Fórmula 1. É como se você mexesse um Fórmula 1. E quem sabe pilotar um Fórmula 1 vai saber o quê? Pilotar um carro normal. Então, um carro do dia a dia, e com certeza vai pilotar melhor. Então, às vezes você percebe com pequenos ajustes finos aqui, que são coisas macros no seu dia a dia, que são coisas aqui que, pequenos princípios aqui que você vai aprender nesse vídeo, você pode usar no seu treino, pode usar na sua dieta, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar um like, deixar um comentário positivo. Se ficou alguma dúvida também, já deixa aqui também. E, principalmente, se inscreve no canal, que eu estou tentando trazer vários vídeos para vocês, principalmente de fisiculturismo aqui, que eu acho muito legal, e também um pouco da minha rotina, um pouco de quando a gente vai em campeonato, vai em academia mais legal, igual a gente foi na Dark House no último vídeo, a gente foi em competição no penúltimo vídeo, e agora eu voltei com os vídeos informativos que eu tava um tempinho sem fazer já, que em agosto foi uma loucura total dos campeonatos, então eu dei uma desacelerada aqui em setembro, e agora eu quero voltar a todo vapor. Então, lembrando, deixa o like desse vídeo e bora lá. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, vou te mostrar o cenário de como estava o Sérgio, eu não vou te mostrar aqui minha planilha, porque tem muita coisa aqui que realmente seria uma mentoria, então não dá para eu passar aqui para vocês tudo isso. Mas vou até te mostrar um print mais ou menos de como que está funcionando, como que eu organizei todas as estratégias que a gente fez, como que eu anotei, porque eu aprendi que deveria estudar isso, ter tudo anotado, para que quando acabasse eu pudesse estudar o que foi feito, o que daria para melhorar, o que daria para eu estudar mais, que daria para eu aprender mais ainda para melhorar para os próximos atletas, para os próximos campeonatos. Então, o Sérgio é um case bem legal, que ele foi o primeiro atleta do time a competir e com 53 anos ainda. Então, foi o atleta mais velho e, por coincidência, foi o atleta mais velho do campeonato. E não acabou. Agora, em dezembro, a gente vai competir de novo, dia 13 de dezembro, agora já com mais atletas. Então, eu quero mostrar para vocês também. Mas voltando aqui sobre o case do Sérgio. O Sérgio chegou para mim, ele faltando mais ou menos 20 semanas que a gente decidiu que ele ia competir, e foi uma seletiva que eu fiz para o time, e aí ele entrou como atleta, no caso, e aí decidimos que ele ia subir. E a ideia não era ir natural. Vou até abrir isso aqui para vocês no vídeo, porque eu não acho legal esconder esse negócio de natural, não, porque a utilização de hormônios no fisiculturismo não tira o mérito do atleta. E não é só porque você toma hormônio que você vira o Superman. Não é assim que funciona. É um potencializador. Então, na verdade mesmo, vai mostrar mais ainda o seu esforço. Vai mostrar mais ainda o que você está fazendo. Porque se você só tomar, por exemplo, e não treinar e não fazer dieta, ou tomar e apenas treinar, por exemplo, você não vai ter o mesmo resultado. Se você tomar e só fazer dieta, não vai ter resultado. Se você tomar, treinar bem e fazer uma dieta, vai ter muito resultado. Se você tomar, treinar muito bem e fazer uma dieta excelente, meu amigo, aí você vira um atleta. Então é assim que funciona em geral. As pessoas têm essa visão errada do anabolizante, dos hormônios e tal, achando que é só isso. Então até por isso que não é muito aberto. O pessoal acha que vai tirar o mérito. Se eu pegar e falar aqui para vocês, vai tirar o mérito do atleta. E não tem nada a ver, cara. É uma coisa que cada um tá numa caixinha ali. Não é porque você, tipo, tomou que o seu treino agora foi invalidado. Não é isso. Então a intenção com o Sérgio, com certeza, não era ir natural. Jamais, porque o cara tem 53 anos. Deixa de ser saudável. Uma coisa também que vocês têm que entender, fisiculturismo natural não é saudável, não é sinônimo de ser saudável. Fisiculturismo, quer dizer, qualquer esporte de alta performance, que é o caso do fisiculturismo, hormonizado e natural, não são saudáveis. Principalmente na época de competição ali. Na época de booking, de off-season ali, claro que vai ser um pouco mais saudável. Quer dizer, vai ser saudável, por sinal, porque você não está levando seu corpo ao extremo. Claro que ali vai ter os hormônios que podem sim ser prejudicial. Não estou falando que não é prejudicial para a saúde, não estou falando isso, gente. Estou falando sobre a questão de esforço aqui. E estou falando que natural não é saúde, não é sinônimo de saúde.
O Sérgio, por exemplo, vou abrir mais coisas para vocês, eu nem sei se ele deixaria eu abrir isso aqui, mas eu estou abrindo. E no final, aqui nas últimas 3 semanas, ele estava com quase nada de testosterona no corpo. Ele fez o exame e estava com quase nada. Então, isso não é mais ser saudável, isso já começa a ser prejudicial até para a rotina dele, começa a ser disfuncional. Então, lógico que a gente não queria ir natural, pelo menos uma reposição, porém, por alguns problemas de saúde que ele já tem, ele já é de idade, não, tô brincando, Sérgio, mas por alguns problemas de saúde ele não conseguiu, então a gente teve que manter natural. Teve 2 tentativas que a gente tentou, mas não deu certo, ele ficou natural mesmo, e é isso porque eu acredito muito, vai até mais uma coisa para nossa introdução antes de eu começar aqui a abrir o jogo para vocês, é que eu acredito para mim, o fisiculturismo, pelo menos para mim, é uma parada que não é só para você ganhar, não é apenas para você ir competir, pegar um troféu de top 1 e se não for isso, nossa, que bosta, gastou seu dinheiro. Ainda mais porque é uma premiação, a não ser que você seja profissional, que é um nível muito acima, uma premiação de fisiculturismo é nula, vai ter um troféu que é legal, por sinal eu esqueci de mostrar o troféu do Sérgio, que ele me deu de presente, mas vai ter o troféu que é legal, que é um troféu, se eu pensar mesmo, não é nem de ouro, de bronze, de prata, é de plástico ou algum material ali, uma premiação que não é em dinheiro na maioria dos campeonatos, então você meio que só gasta dinheiro e saúde competindo. Então, para que você vai competir? Você vai competir para você mesmo. Tem gente que compete para postar na internet? Tem, acontece. Mas, pelo menos para mim, eu acho que é muito pela questão pessoal ali, pela superação sua, porque principalmente a maioria dos atletas tiveram alguma história de superação que competir mostra um encerramento de ciclo. Por exemplo, eu vou competir no ano que vem, na metade do ano que vem. Vou fazer um vídeo sobre isso depois. E, cara, para mim, a minha primeira competição, pelo menos, vai ser um encerramento de um ciclo da minha vida, de uma série de fatores, assim, que eu não quero abrir agora nesse vídeo, não faz sentido agora, mas é uma série de fatores que vai ser um encerramento de ciclo, cara. Vai marcar ali e falar, pô, da hora. Depois eu quero competir mais vezes, aí vai ter um outro ciclo. Mas são coisas de superação ali, então cada um vai ter seu significado. E para mim, principalmente, o ponto que eu queria chegar é que você ser campeão não é o sinônimo de você ganhar um troféu de top 1. Você é campeão, tanto que o nome do time é time dos campeões. Por quê? O nome do acompanhamento aqui nosso. Porque ser campeão é você ser o campeão da sua vida, dos seus desafios, e você está buscando a sua melhor versão e buscando melhorar. E aí você vira um campeão. Você pegar um troféu de top 1 vai ser só a confirmação que você é um campeão. Pronto, se você pegar um troféu de top 3, dependendo também vai ser a confirmação, cara. O Sérgio, a gente conseguiu o top 3. Se a gente ganhou um top 3, o nosso objetivo não era ganhar um troféu, nosso primeiro objetivo era botar ele num shape de competição, competitivo aos 53 anos, natural. Um desafio quase impossível. E a gente conseguiu. E o segundo objetivo era conseguir um troféu porque ele queria me dar um troféu. E por sinal, calma aí, não tá mostrando para vocês. Ó, primeiro vídeo informativo aqui, eu acho, no cenário, né? Que tem aqui o nosso amiguinho, o Gilcinho. Mentira, não botei nome. É o Sérgio aqui, ó. É o Sérgio, igualzinho. Ó, o troféuzinho aqui, gente. Não sei se dá pra ver na câmera. Peraí, deixa eu conferir. Ah, dá pra ver sim. Ó, e tá com a luzinha azul que eu deixei, então tá bonitinho demais, ó. Troféuzinho aqui, deixa até pra fazer a thumb aqui. Ó, pra fazer a thumb. Mas ó, aqui, ó, até a pulseirinha de coach, eu deixei aqui minha pulseirinha do evento, né? E aí ele me deu de presente esse troféu. Fica aqui do lado da minha estante. Então, basicamente é uma motivação que eu tenho aqui todos os dias para trabalhar melhor, para poder entregar mais resultado, para poder estudar melhor, para melhorar meu trabalho. Então, cara, eu vou botar depois um trechinho, tem um vídeo aqui da competição do Sérgio, eu vou deixar no card aqui do lado, e você vai ver o quão foi feliz pra gente aquele momento dele vencer um top 3. A gente comemorou mais do que qualquer pessoa comemorou naquele dia, daquele campeonato, mais do que o overall, mais do que os top 1, a gente comemorou muito. Por quê? Porque aquele troféu, cara, é um sinônimo de muita coisa. É muito esforço que a gente teve ali, é uma pressão absurda que a gente teve ali para estar lá em cima. Então não é só por causa de um top 1. Então, pô, vai me dizer então que a gente não ganhou um troféu douradinho lá e só por isso foi horrível o nosso dia. Nossa, foi uma bosta. Meu Deus, a gente perdeu tempo, gastou dinheiro. Cara, nada a ver, cara. Ó, vou abrir para vocês. Sábado, aquele sábado, dia 24 de agosto, que amanhã vai fazer um mês, foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. E muito disso foi por causa do Sérgio. E das pessoas também que estavam presentes. Cara, foi um dia maravilhoso, assim. Tipo, como posso dizer, uma execução do meu propósito a um nível extremo ali. Foi, tipo, absurdo. Foi surreal a energia que tava lá. E o troféu só foi uma chave de ouro. Só foi uma cerejinha do bolo ali. Então, eu até devaneei. A ideia era falar sobre a preparação, mas acho que isso tem que ser falado.
porque é a forma que eu penso sobre fisiculturismo e é por isso que eu passo aqui para vocês, que eu quero trazer mais conteúdos de fisiculturismo para mostrar minha paixão pelo esporte, para mostrar minha paixão por isso. E eu não quero que as pessoas comecem a, nossa, igual eu já vi um comentário que teve num campeonato que a gente vai abrir, que depois eu vou falar isso aí para vocês em outro vídeo, e um cara comentando assim, nossa, se o físico, se não tiver uma categoria natural, vocês não estão incentivando saúde, é só mais um marketing político. Porra, que bosta, cara. Sem brincadeira, cara, com todo respeito. Sua opinião é muito ruim. É muito. Não é ruim. É uma opinião com falta de embasamento, porque, pô, é só assim que vai promover a saúde das pessoas. Saúde vai além de saúde física. Tem saúde mental, que, claro, muitos atletas negligenciam isso, e tem saúde, a parte física também, mas tem a questão da, principalmente da mental, né, de você estar bem consigo mesmo, tipo, de você realmente viver uma parada que você gosta. E, meu, eu tenho certeza que pra mim, eu vivendo aqui com o fisiculturismo, é uma parada que eu consigo exercer minha vontade, meu propósito todos os dias, tipo, é a parada que eu amo. Quando eu vou na competição, cara, igual eu já falei pra vocês, meu, eu prometo que eu vou parar já desse papo aqui, tá? 11 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Mas aqui, ó, é, finalizando aqui, cara, quando eu vou em competição, assistir, seja com um atleta ou não, cara, pra mim é como se fosse um filme ali, pra mim é como se fugisse da realidade. E aí você vai dizer que isso não é saudável, tipo, ali tá vivendo tudo aquilo, aquela experiência não é saudável pra minha cabeça? Mano, aquilo ali é o melhor momento do meu dia, tipo, o melhor momento da minha semana, do meu ano, do meu mês. Tipo, cara, é sensacional estar ali torcendo, gritando pelos atletas. Então, finalizando aqui nossa introdução de meia hora quase, eu queria dizer para vocês só que se você pensa em competir, não compita para provar para ninguém, no sentido de postar ou competir por causa de trabalho, porque você é personal, não compita por isso, porque primeiro que o processo vai ser horroroso e vai ser algo que vai te desgastar, e você vai olhar e falar, pô, só gastei dinheiro. E no final você vai perceber que não foi o que você achava que seria. Não te trouxe mais aluno do jeito que você achou que ia ter, ou sei lá, não te trouxe mais seguidor, mas sim compita porque você gosta, porque é um desafio seu, pessoal consigo mesmo, e que você vai tirar uma lição de fora disso. Então, se você reparar, se você seguir uma dieta ali, igual eu já segui um cutting, foi quase uma preparação, quando você segue aquilo ali, cara, beleza, você vai estar cansado, vai estar tudo mais, mas você vai reparar que você aguenta fazer qualquer coisa da sua vida por ter passado por aquilo. Então, é uma experiência que não tem dinheiro que compra, não tem bomba que vai comprar isso, não tem nada que vai comprar isso. Então, é uma coisa que é só vivenciando, é só passando que você vai adorar aquilo ali. E o Sérgio, quando ajoelhou e passou um filme na cabeça dele, quando ele pegou esse top 3 aqui, esse troféuzinho que mais uma vez eu vou mostrar para vocês, eu tenho certeza que ele não pensou no dinheiro que ele gastou, ele não pensou na fome que ele passou, ele pensou, quer dizer, na forma que ele passou, ele pensou sim. Mas eu digo que ele pensou na, no cumprimento ali da execução de todo o desafio que ele propôs a ele mesmo. Mas enfim, vamos continuar aqui, continuar porque eu não comecei a explicar nada para vocês, né? Primeiro eu quero falar sobre a dieta, a questão de como que a gente fez, como foi o planejamento alimentar do Sérgio nessas 18 semanas. Dá uma breve palavra aqui para vocês. Tomar um gole d'água primeiro. Primeiro, vocês têm que entender o seguinte: o Sérgio não precisava bater peso, então todo o peso que a gente tinha para bater era um peso apenas de objetivo de perder de gordura e de água. Então, ele começou mais ou menos, estou anotando aqui para falar para vocês, ele começou com exatos 78 quilos, aqui tá 77,5, mas ele começou com mais ou menos isso, 78, 77,5, e competiu com 70,5. Então ele perdeu mais ou menos 7,5 kg, 8 quilos nessas 18 semanas. Por quê? Porque a ideia não é só perder gordura, ainda mais que é uma competição natural, quer dizer, que ele foi natural, né? Um natural, a ideia é que ele se mantenha mais tempo, sem puxar tanta comida, para que ele não apenas perca massa muscular, que ele consiga perder gordura, manter a massa muscular ao máximo possível e no início, até que a comida está mais alta, tentar ganhar um pouquinho, tentar melhorar um pouco. Tenha um pouquinho dessa recomposição, mas depois é claro que ele vai começar a perder massa e a ideia é que perca pouca massa. O Caio Botura, por exemplo, ele competia natural com preparações de, se eu não me engano, 6 meses, 6 a 8 meses, uma coisa assim. Me corrijam se eu tiver errado, mas é 6 meses o número. Acho até mais, se eu não me engano. Então é justamente isso, para tentar perder ao máximo a gordura, mas perder o mínimo possível da massa muscular. Então essa foi a estratégia que a gente usou e analisando aqui o peso que foi descendo, né? Eu tenho registro de cada semana. Ele começou com uma dieta linear, então uma dieta ali com umas 2.100 calorias mais ou menos, porque como o metabolismo dele é mais lento por ele ser mais velho,
Então a gente tinha poucos recursos para, por exemplo, estimulante, não foi usado nenhum estimulante. Então o pessoal adora usar clenbuterol para natural. Não foi usado com o Sérgio, porque não tinha como. A gente não usou nem tipo termogênico de cafeína, porque não tinha como. O único manipulado que ele usou foi Carderini, acho que é assim que fala, Carderini. Não, minto, teacrine, que é um composto que é parecido com uma cafeína, só que sem ter o colateral de estimulante de deixar acordado e de ansiedade da cafeína. É um composto que está sendo testado ainda, tipo, no sentido de não tem muita comprovação, ele não deve nem funcionar muito bem, mas era o que tinha, tipo, só para tentar dar um acréscimo. E, cara, é um composto natural que você compra assim no Mercado Livre, tipo, o negócio nada a ver. É tipo berberina, esses negócios assim, mas é igual cafeína. É uma cafeína um pouquinho mais fraca de colaterais, né? Então, uma cafeína igual que se toma no café, por exemplo. É isso. Então, enfim, continuando aqui, o peso foi abaixando e algumas ressalvas que eu tenho que fazer para vocês. A gente fez 2 refeições livres com ele, que foi dia 16, não, vai, 16ª semana faltando para o campeonato, então, ou seja, na quarta semana de trabalho. Então a gente fez uma refeição livre ali. Ele não tinha uma resposta muito boa para a refeição livre. Foi 3 pedaços de pizza, frango, brócolis e mussarela, um pedaço para cada. O peso dele subiu no dia seguinte, ele nunca teve uma resposta muito boa com carbo alto, porque simplesmente, acho que pelo metabolismo dele ser um pouco mais lento, ele não tem essa resposta tão excelente. Então acabou que a gente optou por não fazer mais refeição livre, além dessas aqui, e só manteve dias de carbo alto. Então, mais ou menos na 10ª semana, vou até falar para vocês. Na 10ª semana, iniciamos um ciclo de carboidrato. O que é ciclo de carboidrato, gente? Ciclo de carboidrato várias formas você pode fazer um ciclo de carboidrato, mas é basicamente deixar dias de carbo baixo, talvez deixar um carbo médio, que não foi usado aqui, mas dias de carbo baixo e dias de carbo alto. Você fazer essa flutuação de forma estratégica. O que importa mesmo é o saldo na semana. Então, é o saldo de calorias da semana que vai dizer se você ganhou mais peso, se abaixou o peso. E a ideia é que ele começou com o carbo mais baixo nos dias de músculo que não tinha muita prioridade e dias de carbo alto nos músculos de ponto fraco. Então, ele, por exemplo, na segunda-feira ele fazia costas e na sexta-feira ele fazia peito e costas e no sábado era ombro. Então, jogava o carbo alto na segunda e na sexta. Por quê? Porque aí na sexta, como o carbo estava alto, ele aumentava os estoques de glicogênio, que é a energia que está dentro do seu músculo, porque o carbo vai lá e tal. Então ele conseguia ter energia para treinar sexta bem feito, que era peito e costas, que era ponto que a gente queria melhorar, porque ele foi na Men's Physique. E no sábado ele conseguia treinar um pouco melhor ombro também, porque o glicogênio estava um pouquinho alto, ele não usou todo o glicogênio treinando. E tem algumas ressalvas também que eu vou te fazer vou falar para vocês na parte de treinamento, que o Sérgio ele flutuava muito o horário de treino, ele como é personal também. Então, mais um desafio que tem na rotina dele é que ele era personal, ele é personal. Então, é personal, trabalha em sala e tem um monte de estresses assim. Então, cara, é uma rotina doideira, é uma rotina meio disfuncional mesmo. Ele dividia o treino às vezes em 2 vezes no dia, não porque era estratégia, mas porque para conseguir treinar. Então ele jogava, sei lá, 40 minutos de treino aqui e os exercícios sobrou de noite. Jogava o card tal hora e depois fazia em outro momento o card. Tipo, começou desse estilo, assim, meio bagunçado. Mas voltando para a parte do carboidrato, e aí essa é a ideia. A ideia é que mantivesse mais o músculo dos pontos que a gente precisava bater, que era costas, de fato, e costas e ombro e peito, né, mas principalmente costas, que era o foco nosso, e tentar ali, se for perder um pouquinho mais de massa, que perca dos outros músculos que a gente não tem muita importância, tipo da perna. A perna dele não é boa, mas como ele é na Men's Physique, não tem problema ele perder um pouco mais de perna. E aí o ciclo de carboidrato ele funciona um pouco disso, principalmente quando tá, 90% dos casos, se você usar um ciclo de carbo, vai ser num cutting, por exemplo, que está mais agressivo, que vira uma preparação de um atleta, onde você pode usar isso aí para você, por exemplo, você quer emagrecer, você consegue usar um ciclo de carboidrato, não sempre, não precisa iniciar desde o seu processo de emagrecimento, você começar um ciclo de carbo. Porque eu, por exemplo, já fiz comigo já, então você coloca um pouco, quando você estiver um pouco mais à frente do tempo de dieta, e você fala, pô, se eu abaixar toda a comida, se eu começar a comer 1.900 calorias, vai ficar muito apertado para mim. Eu vou começar a ficar com fome e tal. Aí o que você faz? Até de forma lúdica isso funciona. Você joga ali um carbo baixo em alguns dias, né? E no dia de, principalmente, descanso, pode ser também. E carbo alto em alguns outros dias, tipo em 2 dias de carbo alto, um dia, 3 no máximo.
E aí, querendo ou não, até te motiva a ficar mais tempo na dieta, que você consegue comer pouco hoje sabendo que amanhã você vai comer mais. Então essa flutuação ali te anima mais a fazer dieta, além de dar uma ativada a mais no metabolismo. Depois que está um tempinho fazendo dieta ali mais restrita, começa a perder um pouco a sensibilidade dessa dieta. Aí você joga um ciclo de carbo e vai dar uma sensibilidade maior, entendeu? Basicamente isso. Aí você consegue perder a gordura ali também um pouco melhor, entre aspas. E aí, enfim, ele fazia esse ciclo de carbo, o ciclo flutuava abaixando um pouquinho a proteína nos dias de carbo alto, mas no início não foi muito assim, ficou basicamente igual. E aí o peso foi baixando. O peso dele flutuou de 7,5 e foi descendo. E aí, só que teve umas semanas ali de estresse. Então, por exemplo, semana 14, o peso dele aumentou. E depois foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Teve 3 semanas que o peso não abaixava, mas nem a pau, cara. Semana 10ª até semana 8ª. E aí eu tava morrendo de medo, mas enfim. Baixou, não abaixou, travou em 75, estagnou o 75. Foi quando iniciou o ciclo de carbo. O shape começou a melhorar, não estava respondendo muito, começou a melhorar, mas o peso manteve. Então, ó, como o peso não é o único método para você avaliar a sua evolução, porque o peso dele manteve e a qualidade do shape foi melhorando. E aí depois colocou mais ali, a gente mexeu na parte do treino, onde teve alguns métodos, teve cardio. Então eu vou falar para vocês a parte do cardio, mas aumentou o cardio nesse momento e aí o peso, bum, baixou. Então quando o peso está travado é por algum motivo, às vezes o estresse está muito alto, então você tem que ver seu sono também. O sono do Sérgio não era muito bom, mas o sono é importantíssimo, cara, importantíssimo mesmo. E ele, querendo ou não, teve alguns momentos de cortisol alto, que é por causa do estresse, e quando tá alto, o seu shape meio que dá uma estagnada e trava. Então você tem que ver ali o que está errado. Se é o treino que está errado, se é o. Às vezes pode estar para baixo ou para mais o treino, pode estar mais alto do que deveria, o volume ali, por exemplo. Ou, por exemplo, está faltando cardio, ou é dieta. Então a gente foi testando. Dieta, primeiro, não é. Peso manteve. Falou, ué, peso manteve, mas secou melhor, tá bom. Não tem problema o peso manter. Aí treino, colocou um método ali, vai, ainda não foi. É o cardio, pum, o peso desceu. E desceu logo 1,10 kg em uma semana. Então já baixou muito o peso. E aí, semana seguinte, baixou de novo. Aí foi para 73. Eu só, pô, caramba, da hora, tá respondendo bem. Semana seguinte, 75. Subiu 2 quilos. Só, caraca, mano, subiu 2 quilos. Aí você vai falar, meu Deus do céu, subiu 2 quilos. E cada ajuste que eu tô falando pra vocês, eu tô falando de, pô, resumindo em alguns minutos. Lá no dia foi tipo assim, para fazer um ajuste era 2, 3 horas, para você tentar identificar o problema. Falar, caraca, por que, que esse peso não abaixa essa desgraça? Mas não abaixa, né? Os problemas que vem, né? Por isso que é legal campeonato, você ter uma data para alguma coisa, seja de competição, seja um objetivo pessoal seu, põe data. Põe como uma data, mas tipo assim, uma data de AD, assim, total. Por quê? Porque essa pressão aqui que foi afunilando essas semanas, cara, era uma pressão de estudo, por exemplo. Eu no último mês, cara, eu recheei, vai, do André Caruso, do Gabriel Tuchê, que são coaches famosos, coaches bons, assim, que entregam muito conteúdo gratuito em podcast. Cara, eu olhei todos os podcasts deles, assisti todos. Assisti outros podcasts sobre finalização, assisti tudo, cara, tudo, 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 pra aprender muito nesse último mês ali, cara, eu fiquei obcecado nisso, esse último mês ali, por isso que foi mês de agosto, foi o melhor mês do meu ano, até agora, por quê? Cara, foi só bodybuilding, foi só bodybuilding. Era aula de pose de manhã cedo, era aula de pose de noite, de online, presencial. Era estudar sobre pose, estudar sobre treino, sobre dieta, sobre tudo, cara. Era só estudo, cara. E tipo, e prática, e prática, e prática. Então foi surreal, assim. Foi um dia absurdo. Eu vi que tá com 24 minutos de vídeo, mas eu não vou acelerar, porque eu quero entregar tudo aqui para vocês. Se você tá aqui assistindo ainda, é porque você tá gostando de fisiculturismo, então vamos continuar aqui nesse vídeo. Então, bom, voltando aqui. Peso desceu, desceu, desceu. Semana 5, faltando 5 semanas, né? Que mais ou menos um mês e uma semana, sei lá. Subiu o peso. 75, 2 quilos. Eu falei, caraca, mano, como que subiu esse peso de 2 quilos, cara? Por que que subiu esse peso? E aí eu fui lá pesquisando, não sei o que. Dieta? Não, tá bom. Treino, foi bem. Cardio, foi feito. Falei, caralho, mano, que subiu esse peso, cara? Aí depois você vai conversando com o Sérgio, conversando com o Sérgio, Sérgio. Pô, não fui 2 dias no banheiro. Tô 2 dias sem ir no banheiro. Fui no banheiro agora, pesei. O peso abaixou pra 74,5. Aí eu, caraca, mano. Mas por que você não fala que você não foi no banheiro, droga? Fala isso antes, cara. E aí descobrimos que era isso. Mas ainda tava alto. A gente falou, pô, então vamos mexer. Aí reduzimos um pouquinho do carbo. Então, mais o carbo, do dia do carbo alto, né?
não muito, mas reduziu um pouquinho, e o volume do treino abaixou um pouco também. E aí, quando abaixou o volume do treino, aí você percebeu que era algum parte do cortisol ali. Então, deu uma complicada nisso. Então, foi por isso que aumentou o peso. E aí também, a gente iniciou na quinta semana, perdão, na quarta semana, começar a pedir peso todos os dias. Então, todos os dias você consegue ver a diferença da evolução do carbo baixo, de como muda isso, esse ciclo de carbo. Por exemplo, começou a semana com 74,5, abaixou para 74,2, depois 73,1. E isso teve o carbo alto teve no primeiro dia ali. Aí isso aqui agora vai ser carbo baixo. Aí 73,2, 73,3, começou a subir o peso. Aí 73,1, abaixou. Então, tipo, um carbo alto ainda. E aí finaliza, porque essa flutuação, assim, estresse, sono, muda muito, cara. A água às vezes sobe, a gordura baixa, mas aí você reteve água. Então, muda muito, cara. Muda muito o dia a dia, por isso que não é só peso. E aí finalizou domingo 72,9. Aí abaixou, o menor peso até então. Então, tipo, abaixou de uma semana para outra 2,10 kg, tipo, em uma semana. Então, cara, flutua muito ali. Então, por isso que cada estratégia aqui é um refinozinho, é um detalhe. E aí, semana seguinte, subiu o peso. Ué, subiu o peso por quê? Então, você tem que analisar por que subiu o peso. E aí você percebe que foi motivo de estresse. E aí, esse dia, não está anotado aqui, mas foi um dia de estresse bem grande, que teve um episódio que aconteceu, subiu muito a retenção e o estresse, teve um monte de problema ali. Então, cara, o peso já subiu. E aí foi quando eu falei que a gente fez estratégia também de carbo alto, essa finaleira, que essas últimas 3 semanas são loucuras total. Mas essas finaleiras aqui a gente fez, em vez de ter 5 dias de carbo baixo e 2 de carbo alto, mudou para 1 de carbo alto, e aí bem pontual ali, e um carbo bem mais alto. Então, tipo, pô, em vez de ser 2.200, foi 2.700 de carbo. E aí testou um outro dia que foi o carbo alto, só que com gordura alta. Então, só que esse dia não deu para dar feedback. Por quê? Porque esse teste de refeed, porque no dia da competição tem a peak week, que é a finalização, que é a última semana, na verdade, que eu não vou falar muito sobre ela nesse vídeo para não estender, porque é um papo muito grande. E se vocês gostarem, se vocês animarem, eu trago o próximo vídeo falando sobre finalização, e eu falo sobre a finalização do Sérgio. Então abro o jogo aqui para vocês. Do jeito que vocês estão vendo aqui que eu estou abrindo, falando sobre todo o trabalho que foi feito. O pessoal não abre geralmente, né? Mas eu acho legal fazer um vídeo assim, que é bem prático. Então, se você estiver gostando também, deixa um comentáriozinho positivo falando que você gostou para eu saber se, pô, vale a pena fazer um vídeo, que eu tô aqui atrasado para treinar meia hora e fazendo meia hora de vídeo para falar sobre isso aqui. Então, vamos continuar. E aí a gente jogou um carbo alto pontual para saber como que é a resposta dele com carbo alto para fazer na finalização. Então, para saber da peak week, se ele vai ter uma resposta boa, porque não adianta só a gente pegar e subir o carbo ali e falar, pô, joga carbo, joga doce de leite, joga não sei o que. Não, a gente tem que saber como funciona a resposta dele, do físico dele com isso. Ainda mais que eu estudando ali, a gente percebeu que não seria legal jogar comida suja, não seria legal comer uma pizza, por exemplo, no dia anterior da competição, porque o corpo dele não responde muito bem. Lembra que eu falei lá atrás que na semana 15 e na outra semana, que acho que foi a 12, tá escrito aqui em algum lugar, que eu não vou olhar agora de primeira. Mas semana 15 ele jogou refeição livre com pizza e não respondeu bem. Se não respondeu bem faltando 15 semanas, vai responder bem faltando uma? Ou faltando nada, faltando um dia? Não vai responder bem. Ainda mais que seu corpo não está acostumado. Se você jogar algo errado ali, seu estômago, gases, não sei o quê, pum, acabou, arregaçou a competição. Então, olha o nível de atenção que tem que ter aqui com cada parte do processo. Não é só pegar e falar assim, ah, vou, tá bom. Fulano joga pizza, vou jogar uma pizza, vou jogar um hambúrguer, vou jogar não sei o quê. Acabou, estragou o shape ali em um dia. Maravilha para você. Mas vamos continuar. Aí testamos esse refeed, o refeed foi bom. Aí abaixou o carbo abaixando também. O carbo baixo estava em torno de 1.700 calorias, foi abaixando. A última semana, eu não vou falar sobre ela aqui, mas ele foi para 71,9 quilos, então cada dia o shape foi melhorando, e ele com foto ali quase todos os dias, e a cada dia estava cada vez melhor. O físico dele, eu tenho foto de todos os dias da última semana, e na finalização, por isso que eu quero trazer um vídeo para vocês. Eu até posso abrir essas fotos aqui. Na finalização, nos 2 dias de carbo alto, tem foto a cada refeição. Então tem 12 fotos só de 2 dias, porque 6 refeições, ou 5 refeições, mais uma foto em jejum. Então, pô, 6 fotos em cada dia, tudo para avaliar e decidir o que ele ia comer. Então, cara, o vídeo de finalização vai ficar top aqui para vocês, fica muito legal.
E aí, bom, essa foi a dieta, foi mais ou menos isso que foi feito da dieta, falando aqui por cima para vocês. E se quiserem ter uma noção um pouco maior, você mais metódico e gosta de saber, em torno da a proteína não variou muito de 2,5 por quilo. O carbo era o que sobrava, a gordura era 0,5, 0,6, 0,7 no máximo. Então era mais ou menos isso. Então, só para vocês terem uma noção de olhar técnico, que quiserem saber. E a proteína é um pouquinho mais alta por ser natural, principalmente, mas não era tão muito alta também. Teve bastante carbo ainda, você não precisa zerar carbo. E, pô, tu olha o resultado que o Sérgio teve, e aí você quer pegar e zerar o seu carbo, fala, pô, só serve dieta cetogênica, só serve dieta sem carboidrato. Você percebe que não é assim que funciona. Mas, continuando falando sobre o treino agora, que para esse vídeo já tá longo e eu tenho que treinar. Falando sobre o treino agora, vamos lá. Acho que o vídeo tá meio desfocando aqui, peraí. Parou de desfocar? Voltou. Aí, beleza. Se tiver meio cagada a imagem, foi mal. Mas ó, o vídeo já tá aqui rolando, 30 minutos de vídeo. Eu espero que esteja legal, espero que você esteja gostando. Mas vamos continuar. Falando sobre o treino agora, como que foi a divisão de treino ali do Sérgio? A divisão dele, a gente teve várias mudanças de treino, né, logo desde o início, mas o treino dele ele foi um treino que tinha 5 treinos na semana, um descanso na quinta, um descanso no domingo, e como eu falei, às vezes tinha esse problema de fazer 2 treinos no dia, então ele dividia, às vezes, sei lá, se era peito e ombro no dia. Ele fazia peito de manhã e ombro de noite. Por quê? Porque ele, por causa do horário. É o melhor se fazer? Não é o melhor. Seria mais legal fazer o treino direto ali, porque não precisa dividir. Já mata tudo junto ali, você consegue recuperar bem, já é bom dar mais tempo para recuperar também. E aí, basicamente, o treino dele, os nossos desafios eram bastante com as poses, porque eu também, claro, eu dava as aulas de poses para ele, eu sou coach de poses também, então eu dava aula de pose e a gente percebendo, cara, ele tinha muito problema com a questão de mobilidade, principalmente do ombro, a dorsal dele não expandia nada, nada, nada. Então, se olhar a pose dele de antes e da competição, cara, é um milagre, ele é surreal, ainda mais ele com TDAH, ele simplesmente era muito difícil de dar aula de pose para ele. Então é um desafio, cara, é fogo. Mas a gente conseguiu melhorar muito. E o Sérgio, ainda que a gente teve esse desafio muito grande de pose, não foi meu melhor aluno de pose, meu melhor atleta de pose dessa competição. Eu tive mais alguns alunos. E ele não foi o melhor dos meus alunos, mas da Men's Physique, de todos os caras que ele competiu, mesmo que ele não ganhou, ele foi o melhor. Como que eu vou falar? Que ele foi o melhor posador do campeonato. Deu um branco na palavra. Ele posou melhor entre todos os caras que estavam ali. Então, se você for olhar, ele trava antes, ele ajusta antes a pose, ele expande melhor, ele faz tudo. E ele não estava perfeito, tipo, eu podia melhorar muito a pose dele ainda. E ele foi o melhor da hora, tipo, então, olha como não precisa ser perfeito para ser muito bom já, para não ser acima da média no caso, né? Mas continuando, o treino dele ele era dividido entre segunda-feira, costas e posterior de ombro, com estímulo em bíceps. Terça-feira, peitoral, ombro e estímulo em tríceps, porque o braço é só estímulo, né? Não tinha um treino só para braço aqui. Quarta-feira, perna completa, que ele não precisava muito de perna por causa da Men's Physique, mas é um ponto que a gente quer melhorar quando ele for fazer um off, que ele vai fazer só do final do ano para o início do ano que vem, né, no caso. E aí depois descansava quinta-feira, sexta, peito e costas, e sábado, ombro completo. E aí no treino de ombro, não, perdão, no treino de peito e costas tinha um de braço, então um de bíceps e um de tríceps para poder dar o estímulo ali. E aí a gente mudou várias vezes, o treino foi alterado várias vezes, mas principalmente focando, o objetivo dele era, nosso objetivo no caso, com ele, era melhorar os detalhes da parte de cima das costas, melhorar a expansão, melhorar o ombro, principalmente que precisa. O peito dele já é bom, o tríceps é surreal, então você não precisava melhorar isso, né? Mas são pontos ali que a cada divisão de treino não é única para cada pessoa. Quer dizer, não é única para todo mundo. Ela sempre vai ser única para uma pessoa específica. Então, o treino dele não funciona para mim, por exemplo. O treino é diferente. Por exemplo, no treino aqui de peito, no primeiro peito e ombro, tinha elevação em Y, que é um exercício para melhorar a postura, porque a postura dele ainda não é boa. Tem muito a melhorar ainda. Então, tipo, cara, o treino era muito com essa estratégia. E lógico que começou com um volume mais alto no início das semanas, e ao longo das semanas, quando a comida abaixava, o volume do treino também tinha que abaixar. Porque basicamente você ainda tem que treinar pesado, com carga, mas você começa a estressar demais o físico se você simplesmente treinar muito pesado. Tanto que na finalização o treino é baixíssimo ali, é só estímulo mesmo, porque não é um momento para ganhar músculo, ele é um momento só para você ficar com o que você tem ali, dar o pump, direcionar o carboidrato que está entrando para o músculo que você quer treinar ali
tanto que não se treina a perna na última semana, principalmente por causa do corte, né? Mas é justamente por isso. Então, o treino ele vai caindo, o volume ele cai sim, e aí, basicamente, o cardio, para a gente finalizar aqui o tópico do vídeo, né? O cardio ele começou com 6 minutos de 5 cardios por semana, quer dizer, de 30 minutos. A gente dividia às vezes o cardio com um HIIT, porque a ideia é que o HIIT também, além de ser bom para a saúde, ele também vai dar uma resposta um pouco diferente. Um cardio ali de normal de 30 minutos, às vezes é substituído por um HIIT de 15, de 20 minutos, dependendo do HIIT, e isso já poupa muito tempo. Então, o principal ponto do Sérgio era o tempo. E aí, depois, quando eu falei para vocês que a gente aumentou o cardio, que foi na semana. Que dia que foi? Semana 10, eu acho. Foi na semana 10, foi para 6 vezes na semana de 20 minutos e 20 minutos. E aí foi de 20 de manhã e 20 de noite. E finalizou com um cardio de 35 e 35. Então, esse foi o nível de cardio que finalizou. Só para vocês terem uma noção, 70 minutos no dia e 6 vezes, né? Então, foi assim que finalizou o cardio. E teve alguns momentos que a gente colocou algumas técnicas de pico de contração, por exemplo, drop, para melhorar um pouquinho. O pico de contração é mais por causa de detalhe. A gente queria buscar uns detalhes nas costas, usando o pico de contração, que pode ajudar assim, né? Pela consciência corporal. Mas basicamente o treino foi esse, não tem muito o que eu falar aqui sobre o treino. Só falando que abaixou o volume, é só isso que eu posso passar aqui para vocês. E é basicamente esse ajuste. Alguns exercícios também que a gente fez, muito voltados para mobilidade, por causa do treino de pose. Eu posso trazer um vídeo só sobre mobilidade para pose, no caso, e só sobre pose, no caso, né? Um vídeo só sobre pose, e aí falar sobre as mobilidades. E aí sim vai caber legal falar sobre o treino aqui. Esse vídeo eu queria trazer mais sobre a parte da dieta, da preparação, e sobre ele ter ido natural, sobre fazer um review ali da preparação, que embora já passou um tempinho, eu tava postergando esse vídeo aqui faz 3 semanas, que já era para eu ter gravado, e eu não gravei porque esse mês estava uma loucura. Então, o mês de agosto estava uma loucura, esse mês agora de setembro foi um pouquinho mais outras loucuras, outras coisas para decidir, mas basicamente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, podem comentar aqui que eu trago no próximo vídeo. Não esqueci por maldade, é porque agora já deu um tempo legal aqui de vídeo e eu preciso ainda treinar. Então, recapitulando, esse foi a preparação do Sérgio, atleta de 53 anos. Ele estava com 52, ele fez 53 2 dias depois da competição, mas eu considero 53, né? 4 filhos e diversos problemas durante a preparação. Tem também a questão dele ter uma rotina completamente exaustante. Então, se ele conseguiu, você também consegue. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês aqui. Eu pude passar bastante coisa sobre minha visão sobre o fisiculturismo. E se você também quiser um acompanhamento que te direciona e te entrega 100% da dedicação que você entregar, então se você entregar 100%, aqui desse lado vai ser entregue 100% também. Se você entregar 200% com vontade de fazer a parada, seja para ser atleta, seja só para colocar o seu shape pelo seu objetivo, aqui vai ter 200% também. Então, se você busca isso, você busca essa dedicação, essa atenção no acompanhamento, peço para que você confira o primeiro link da descrição e conheça o time dos campeões, que é o acompanhamento que não pense só em treino e dieta, que é uma parada que todo mundo faz. Pense em criar campeões ali na vida dessa pessoa, criar a versão campeã dela, ajudar ela, a direcionar ela, acompanhar ela, para chegar nessa versão, nessa melhor versão. E também, além disso, que tá virando uma família. Então, não é apenas uma consultoria, é muito mais que isso, é muito mais mesmo do que isso. Eu espero que você goste também, espero que você tenha condição também de entrar no time, que vai ser muito bem-vindo, vai contar com o nosso melhor. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve, deixa o like e fica com o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Abraço, campeões!